Boa tarde para você que está aí nos acompanhando essa programação toda especial dessa TV missionária, IPP-TV. Bem, começa agora Sempre Juntos e eu começo com uma reflexão para você. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos, mas sim uma maratona de longo percurso. E o ministério, né, que o Senhor nos deu, é uma maratona de revezamento com passagem de bastão, de forma que ou estamos continuando a corrida que alguém começou, ou estamos começando uma corrida que alguém dará continuidade. Na corrida de longo percurso, é preciso evitar tanto a letargia quanto o ativismo, buscando, sim, a moderação. Às vezes acelerando, às vezes diminuindo o ritmo, de acordo com o momento, lugar ou oportunidade. E nós começamos agora o nosso programa com um alerta: cuidado com a preguiça e o orgulho. Eu troco o orgulho pelo ativismo, né? Em conversa aqui com o nosso convidado de hoje, o pastor Leonardo Campanha. E é justamente isso, né, pastor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Achei que fosse pular o boa tarde aí, né? Tô muito agitado, muito ativista aí, vamos... Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem, nós começamos o fonezinho caindo aqui. Nós começamos o programa de hoje fazendo esse alerta, falando sobre esse tema que é tão importante, é tão oportuno. E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, uma coisa meio home office, às vezes uma equipe menor e a demanda continua a mesma, né, dependendo da empresa. Mas nós vivemos um momento onde muitos, talvez, hoje conseguem parar para pensar nessa questão, né, do trabalho hoje, seja ele pensar no seu rendimento ou a própria empresa pensar no rendimento daquele funcionário, daquela pessoa que está ali com eles, né? Eu acho que é algo importante da gente pensar, porque vai muito mais além do que ser uma pessoa só dinâmica ou uma pessoa acomodada ali, né, pastor? Eu acho que a gente tem que entender, olhar sempre para a realidade, a gente já falou isso várias vezes, sempre a partir das Escrituras, né? E o trabalho, ele foi criado antes da queda, então ele não é uma consequência do pecado. A consequência no pecado está o sofrimento no trabalho, né? Deus fala ali para Adão, né? Do suor do teu rosto comerás, né? E talvez aí eu brinco que é por isso que às vezes a gente tem chefe chato, essas coisas. Eu brinco que está lá na punição que Deus deu para Adão, né? Mas brincadeiras à parte, a ideia é que Deus então sempre, desde quando ele criou o homem, né? Ele cria o homem para o trabalho. Ele cria o ser humano dotado de capacidades, e Deus não cria o ser humano para que essas pessoas vivam no ócio, para que vivam sem fazer nada, né? Parte do que a gente chama de mandato cultural é a ideia do homem subjugar a criação e, a partir disso, ele conseguir o seu sustento, e não só apenas o sustento, mas o desenvolvimento da sociedade. Então, quando nós desenvolvemos tecnologia, enfim, isso é um exemplo, a gente já conversou no programa de tecnologia. Sim. Esse é um exemplo de como nós estamos respondendo de maneira positiva ao mandato cultural. Então, o trabalho ele faz parte da existência humana. Depois da queda, Deus então dá um sofrimento acrescentado aí no trabalho, né? A terra começa então a dar cardos e abrolhos, né, que dificulta o cultivo. E aí fala dessa ideia de você então suar, transpirar mais para conquistar o seu alimento, né? Então o trabalho ele faz parte da existência humana. E a gente uma coisa que a gente sempre é importante a gente pensar é: Deus cria algo bom e nós podemos usar algo bom que Deus criou do jeito certo ou do jeito errado. Né? Então a nossa ideia hoje aqui é conversar a respeito de como nós podemos evitar os erros dentro do trabalho. Né? E aqui, naturalmente, a gente consegue aplicar isso para outras áreas da vida. A gente vai dar um foco maior para o trabalho, mas a gente consegue aplicar isso em outras áreas da vida. Então, é possível errar tanto para um lado quanto para o outro. Né? E aí a gente vai ver qual que é a grande busca da vida cristã, não só nessa área, mas praticamente em tudo. Essa é a grande busca da vida cristã. Né? Sim, então, sim. A nossa intenção hoje é conversar um pouco mais sobre isso, para tentar evitar os erros, né?
E nós vemos ali, nós citamos logo na abertura, que a gente fala muito da questão da letargia e do ativismo, né? O ativismo que a gente está falando. Ou a pessoa ela é parada, sedentária, enrola e deixa o trabalho pela metade, ou ela é uma pessoa extremamente ativa que mal acabou uma atividade, já está executando 2, 3 e, enfim, a mente não para. E quando a gente analisa esses dois perfis, a gente precisa entender que isso tudo pode implicar nos relacionamentos, pode implicar na família, pode implicar no próprio trabalho, né? Como que a gente vê essa questão? Porque quando a gente pensa nos extremos, a gente está vendo que não existe um equilíbrio ali, né? Tá. Então, vamos colocar em outras palavras, né? O que você falou está correto. Mas a letargia seria a preguiça, né? Tá. Então, o cara, eu não vou usar o termo aqui que eu usei fora do ar, né? Mas é a preguiça. E a ideia do ativismo é aquela pessoa que talvez a gente pudesse colocar nos nossos termos, nos termos mais atuais, seria o workaholic, né? Ótimo. Aqui em São Paulo, né? Que é a pessoa viciada em trabalho, aquela pessoa que trabalha, o trabalho é a vida dela praticamente, né? Quando a gente olha para essas duas realidades, a gente vê que falta algo que é fundamental na vida cristã, que é a ideia de equilíbrio, a ideia de moderação, né? O único que a gente não tem que ter moderação uma das poucas coisas que a gente não tem que ter moderação é o nosso amor a Deus, a nossa dedicação à obra dele. Mas a nossa vida ela tem que ser, em vários momentos, essa ideia da moderação. E como eu falei que a gente pode errar, tanto para um lado quanto para o outro, tanto a preguiça quanto esse trabalhar de maneira demasiada, esse ativismo, né, o trabalho excessivo, ambos demonstram problemas, e aí a gente pode falar, no termo que o pessoal do aconselhamento bíblico gosta, de ídolos do coração, coisas que nós valorizamos mais do que nós deveríamos, né? Então, quando eu olho para alguém que não gosta de trabalhar, para alguém que é preguiçoso, essa pessoa, ela claramente demonstra que ela não tem apreço por aquilo que Deus mandou a fazer, ela não valoriza a ideia do mandato cultural, ela não valoriza a necessidade do ser humano trabalhar, e ela valoriza mais o seu prazer no repouso, né? Então ela quer viver no descanso, porque ela não quer fazer nada, ela não quer produzir nada, ela quer viver uma vida de entretenimento, talvez, ou uma vida simplesmente de ficar dormindo o dia inteiro, não fazer nada. Ai. E aí, nisso, muitas vezes, aí você vai entrar o problema da procrastinação, a pessoa que fica enrolando para fazer as coisas, porque ela resolve atender outros desejos do seu coração, priorizando, né? Para depois só deixar para fazer em cima da hora, fazer correndo do jeito que der, e ainda fala assim, não, ainda ficou bom, né? Então, esse é um lado. O outro lado está muito relacionado com o que está o tema original do programa, que é a ideia do orgulho. Normalmente, quem trabalha demais, quem não descansa, essa pessoa ela tem uma questão com orgulho por alguns motivos. Um deles eu confio no meu próprio braço, eu confio na minha própria capacidade, eu tenho condições de resolver os meus problemas. Então, isso é um lado. Quando eu falo isso, eu falo uma outra coisa indiretamente, que é muito pior, que eu não confio em Deus. Eu não consigo descansar em Deus. E aí, mais uma vez, eu não estou defendendo que você seja preguiçoso. Eu estou defendendo que você seja alguém que confie em Deus e saiba equilibrar a hora de trabalhar e a hora de descansar. Exatamente. Né? E eu não estou falando aqui como a pessoa que é o grande expert em como colocar isso na prática. Eu sofro com uma dessas duas realidades, talvez pela minha cara de cansado, você vai desconfiar qual que seja. Mas isso é um problema real e é difícil a gente encontrar uma pessoa que seja muito bem resolvida nessa área. Né? Porque a gente vai sempre oscilar teoricamente a pessoa pode falar que confia em Deus, mas está mais para uma displicência, a pessoa que nada faz. E aquela que tenta fazer tudo, ela está falando claramente que ela não confia naquilo que Deus provê, na maneira como Deus conduz e sustenta. Né? E esse é um problema tão real e tão importante para a vida cristã e para a vida do povo de Deus, que já na criação, Deus estabelece um padrão.
né? Então, já na criação, você fala assim, peraí, Léo, você está me falando que na criação, então Deus estava dando um jeito de resolver o problema dos workaholics. Na criação. Isso é interessante, gente. E aí a gente vai no relato da criação lá em Gênesis 1 e vai falar, as escrituras relatam, né, que Deus descansou no 7º dia. E quando a gente olha para a criação, então, nós vemos um padrão estabelecido por Deus de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Pergunta. Eu gosto de fazer pergunta, né? Tá aí na... Diga, Léo. Deus se cansa? Deus não cansa. E por que ele teve que descansar? Acho que foi para dar o exemplo mesmo. Não, tem um porquê. Existe um porquê, gente. Eu lembro que tem, mas para mim foi para dar um exemplo, assim, para mostrar. Uma primeira coisa importante é que se Deus descansasse de todas as coisas que ele faz, as coisas deixariam de existir. Porque quem sustenta todas as coisas é o próprio Deus. Quando a gente vai para Hebreus, o texto de Hebreus diz que Jesus Cristo sustenta as coisas pela palavra do seu poder. Então, se Deus descansasse de todas as suas obras, o mundo deixaria de existir. Mas o mundo não deixou. Isso significa que Deus, então, descansou da sua obra criadora. Então, a partir daquele momento, Deus não cria mais nada de novo. A gente não tem novos elementos sendo criados. Tudo o que existe, o que os olhos veem e o que os olhos não veem, o universo como ele existe e o mundo espiritual, foi todo criado em 6 dias. E no 7º dia, então, Deus dá o exemplo a respeito disso e ele descansa. Então, ele descansa da sua obra criadora. Qual que é a grande mensagem, então, que Deus passa com isso? De que nós, então, no domingo, a gente deve parar de fazer tudo o que a gente faz? Não, mas eu acho que a gente prioriza, né? Não, eu acho que a gente prioriza. É um outro cuidado, além de buscar a palavra, mas eu acho que é um momento... Porque o ponto é Deus calmaria, né? É que Deus não descansou de tudo. Ele descansou de alguma coisa. Então ele descansa da sua obra criativa. O ponto do domingo é que nós devemos então descansar do trabalho com o qual nós obtemos o nosso sustento. A ideia do descanso semanal é uma provisão, ela é tanto espiritual quanto física. Então, a questão da gente... Eu falo isso porque é o dia que a gente tira para cuidar da família, né? Estar junto, almoçar, enfim. A confissão de fé de Westminster, né, sistematizando aquilo que nós cremos, ela vai colocar que o dia do descanso ele serve para a gente fazer obras de caridade. Então, por exemplo, o domingo ele não é apenas um dia de prestarmos, apenas entre aspas, de prestarmos culto a Deus. Mas ele é um dia de também demonstrarmos o nosso amor ao próximo de outras formas que nós não conseguimos nos outros dias da semana. Então, hoje, o nosso sistema aqui é mais corrido do que antigamente, mas o domingo é um dia para fazer visitas em hospitais, visitar enfermos, enlutados, os que sofrem, e por aí vai. Então, a gente descansa do trabalho com o qual Deus nos dá o sustento, e veja, não é com o qual eu conquisto, é com o qual Deus me dá o sustento. Deus escolhe a maneira como Ele me sustenta, e Ele escolheu me sustentar através do meu trabalho. Então, Ele me deu a minha vocação, Ele deu a sua vocação, para que nós aí sejamos usados por Ele dentro desse mundo, brilhando a luz de Cristo, e assim Ele também vai nos sustentando, né? Amém. Então, quando a gente olha para esse padrão de Deus, Ele estabelece esse dia de descanso. Um exemplo em que nós espiritualmente fazemos algumas declarações e fisicamente nós recuperamos as nossas energias. Eu lembro claramente de uma aula no seminário com o meu professor, o pastor Hermes Maia, e ele falava assim, você já percebeu que normalmente nas empresas, segunda-feira, quem está mais descansado é o crente? E quem está mais animado é o crente? Fala assim, Ele falou assim, e será para pensar que normalmente, no final de semana, quem mais faz coisa é o crente? Não era para ele estar mais cansado? Ele fala assim, isso é graça. Então, quando nós servimos, quando nós cultuamos, quando nós amamos e usamos o nosso descanso a serviço do reino de uma maneira mais específica, Deus nos abençoa com a sua graça, Ele renova as nossas forças, Ele nos conduz, né? E aí pode, para o povo, é doido, porque é contraintuitivo. Exatamente. E aí você chega lá, e o que você fez ontem? Não,
acordei cedo, fui para a igreja, dei plantão, voltei, fui... Pô, esse foi o seu domingo? Foi. E como estou descansado, estou tranquilo, né? Então, são coisas importantes para a gente pensar. E dentro desses dois extremos, então existe esse ponto em que eu declaro, primeiro, eu descanso o meu corpo, e eu declaro para Deus, quando eu descanso nesse dia, buscando equilíbrio, e o descanso ele não dá só nesse dia, ele vai dar nos outros, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é de que eu declaro a Deus que eu confio de que Ele me sustenta, e de que é Ele quem me dará sabedoria, força e a capacidade para organizar todas essas coisas, para poder com que tudo vá bem, né? Por quê? Porque tem época que a gente pode se desesperar. Tem época que a gente vai estar diante de circunstâncias que você fala assim, se eu trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu não vou dar conta. É isso que Deus está te esfregando na cara. Você não dá conta nunca. Né? Agora só ficou mais evidente, mas a gente nunca dá conta. Então, quando nós estamos diante desses tipos de circunstância, é onde nós somos lembrados, se a gente já não faz isso, que nós devemos recorrer àquele que nos conduz em vida e que nos coloca diante dessas circunstâncias e que Ele quer nos ensinar através das circunstâncias, trabalhar em nosso coração para que a gente possa depender mais dEle. Dependência de Deus. Né? Exatamente. Porque eu tenho começado a experimentar isso na vida pastoral, porque a gente faz plano. Então, eu estava acostumado na vida do banco, essas coisas, você faz um planejamento, olha, vou fazer isso tal dia eu faço aquilo outro. Então, cheguei aqui, beleza, segunda-feira tem sempre juntos tal hora, então de manhã eu vou estudar para o departamento das crianças para escrever a aula, e eu faço sempre juntos, à tarde eu complemento, terça-feira eu estudo outra coisa, na quarta eu mando a lição e tal. Aí chega na segunda, aparece um velório. Todos os imprevistos, né? Aí fala assim, olha, tem uma visita para fazer, tem isso que aconteceu, né? Você vai precisar cobrir alguém que faltou. E aí, nesse momento, a gente olha e fala assim, tá bom, entendi, só me ajuda porque tá complicado. E aí, normalmente, isso acontece numa semana que já não tá fácil, né? Então, é Deus mostrando. Não, até você que está nos assistindo, se identificou com essa história, né, com esse relato. Se você se identificou, já manda uma mensagem aqui pra gente. Fala, eu sei, já passei por isso, sei bem como que é. Porque a gente parece que tem períodos, né, que é uma tranquilidade, e parece que tem períodos que é esse furacão mesmo na nossa vida, e é só Deus para nos sustentar, né? Eu estava abrindo aqui no programa que eu não estava acompanhando hoje. Não, põe o chat Mas então, assim, Deus ele vai nos mostrando isso. E aí, se nós não aprendermos a moderar essas coisas, ou a gente vai ser uma pessoa que não conclui nada, ou a gente vai ser aquela pessoa doida que vai ficar louca e não vai também conseguir concluir o que tem que concluir. São dois perfis extremos, assim, né? São os dois extremos que a gente está falando hoje. Exatamente. E aí, quando a gente aprende a descansar em Deus, quando a gente aprende a dar o dia do descanso, durante a semana, a gente fala isso brevemente, vai ser vivendo isso que a gente vai ver o que Deus é capaz de fazer. A gente sabe que Ele é capaz de fazer muita coisa, né? Mas quando a gente olha para a nossa vida, vai assim, não, isso não parece que não vai, né? Mas Ele dá condições, né? Eu tenho experiência de que eu tinha que escrever uma aula, estava super difícil, não estava conseguindo. Aí apareceu uma emergência, eu fui acudir, eu falei, nossa, mas eu me lasquei mais ainda. Chegou no outro dia, em 2 horas eu fiz o que eu não fiz em 3 dias. Acontece. E não é a minha capacidade. Porque em 3 dias eu não fiz. Então não é a minha capacidade que eu fiz em 2 horas. Né? Então Deus ele vai colocando bem na frente da nossa cara. E às vezes a gente não consegue enxergar, né? Muito bom. E o descanso ele não se dá só no final de semana, né? Porque a gente precisa lembrar que Deus nos colocou no mundo em que nós nos relacionamos com Ele e com o nosso próximo. Então, para aqueles que têm família, você precisa se relacionar com a sua família. Você precisa separar tempo, chegar em casa, desligar do trabalho e cuidar daqueles que Deus te deu para cuidar. Né? Então, isso envolve também uma outra coisa, é dormir um tanto suficiente
Porque dormir é descansar em Deus, que Ele cuida de você, inclusive, enquanto você dorme. Por isso que é dormir um tanto, né? É dormir o dia inteiro. Horas. Né? Mas é para você poder também recuperar suas energias. Exatamente. E você tem essas declarações, né? Porque qual que é a tendência? Eu vou lembrar a época do seminário, quanto mais coisa eu tinha para fazer, menos eu começava a dormir. Por quê? A gente atropela, né? É a ansiedade, é tudo que acumula ou... Tem... E mais uma vez, né? Eu não estou falando aqui de uma pessoa irresponsável que não está querendo fazer as coisas. Não, sim. Mas muitas vezes por querer fazer as coisas, a gente está demonstrando que a gente não está confiando, né? Quer ver, ó? Fazer aqui uma outra pergunta. Eu gosto de perguntas, né? Ai, gente, olha esse Leonardo. Você acha que Deus pediria para você pecar para poder conseguir fazer uma coisa certa? Não. Não. Não mesmo. Não. Olha, eu só olhei para o Luan assim, para dar aquela certeza, assim. Deus porque não... ia contra a natureza. É contra o caráter dele. De Deus. Então, o meu ponto com isso é o quê? Se Deus está me dando a determinada quantidade de atividades que eu tenho que ter, Ele pediria para eu abrir mão do repouso que Ele falou que eu tenho que ter? Não. Ou eu confio nas declarações bíblicas e descanso, ou eu vou estar incidindo em pecado. E eu falo aqui como uma pessoa que tem incidido nesse pecado nas últimas semanas. É difícil em alguns momentos você simplesmente falar assim, mas peraí, Deus não pediu para eu fazer tudo isso. Né? Deus me deu determinadas coisas, mas eu preciso confiar que Ele vai me capacitar a isso. A gente precisa ter essa ciência, né? Ter esse conhecimento. Pastor, eu separei um trecho de um vídeo, de uma entrevista no programa Manhã em PP, onde o pastor Robert, juntamente ali com a Lídia Dick e Pedro Cera, ele fala um pouco sobre a questão da procrastinação, o quanto isso prejudica no relacionamento, no convívio ali das pessoas. Vamos ouvir esse trechinho? Vamos lá. Então, nós precisamos entender isso, olhando para a fonte, que a gente sempre fala isso, né? A fonte é o coração, né? É onde Deus mostra na Escritura que o homem ele é controlado por esse local e as nossas emoções parte disso, parte do nosso coração. Então, entender, né, o coração nos faz compreender o porquê. E essa procrastinação, ela acontece de forma corriqueira na vida das pessoas, porque aqueles pequenos momentos que eu falei, depois eu faço, depois eu termino, eu acabei fazendo isso como uma rotina, um hábito, e esse hábito desenvolvido é difícil ser deixado. Mas uma das coisas que nós fazemos muito é que nós queremos trabalhar com o tempo, só que nós esquecemos que nós não somos dono do tempo. Então, acontece aí de alguém nos dar uma tarefa e nós temos um tempo longo para cumprir essa tarefa. Mas às vezes essa tarefa é dada com esse tempo longo justamente porque ela é difícil. Então eu falo, olha, eu preciso aprender um pouco mais para fazer. E aí eu tento encontrar o melhor momento para fazer. Só que, como o tempo não está ao meu favor, eu não consigo encontrar esse melhor momento, eu não corro atrás para poder aprender logo quando eu vejo. Eu estou diante do momento de entregar a atividade e aí o tempo que achávamos que trabalhávamos a nosso favor, depois vai trabalhar totalmente contra. Já percebeu que quando você tem uma coisa para entregar, deixa para a última hora, tudo de ruim acontece? Sim. Então é isso. Então nós confiamos muito em nós mesmos. Eu acho que isso já é um ponto para a gente entender o porquê. Se nós pararmos de confiar em nós e confiar no Senhor que nos capacita a realizar as nossas atividades, eu vou entender que eu preciso, então, assumir e fazer. E aprender fazendo, mesmo que não saia perfeito. E aí é o ponto, tem pessoas que são perfeccionistas. Pessoas que são perfeccionistas também têm muita dificuldade em conseguir realizar as suas tarefas. Por quê? Porque ela também procura uma perfeição enquanto faz. Só que quando ela não vai encontrando a perfeição, ela vai se ver aí com o tempo, né, curto, o tempo indo embora, e ela não conseguindo entregar, e aí vem as frustrações e tudo mais. Então, o porquê que nós
procrastinamos constantemente tem a ver com as nossas emoções, o que está ligado direto ao nosso coração. Nós vimos ali ele falando, existem muitos motivos no qual a gente às vezes tem um motivo para querer procrastinar, para querer deixar para depois. Pastor, aproveitando essa questão, o procrastinar e a preguiça são iguais ou tem uma leve diferença? Porque um é enrolar para entregar e o outro é você não querer. Os dois são a mesma coisa, né? Eu acho que são coisas que andam muito próximas, né? Eu acho que elas caminham juntas, né? E eu posso falar um pouco disso por experiência, né? Uhum. Então, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu era novo, 19 anos, mas eu era uma pessoa ainda que não tinha me encontrado na vida, se é que eu posso falar assim, né? Eu já era cristão, mas uma fé ainda bastante imatura, e eu era muito bom em procrastinar, né? Então, tinha uma coisa que eu gostava. Acho que a coisa que eu mais fiz na faculdade foi jogar videogame, né? Foi o que eu mais fiz na faculdade. E isso porque eu estava preocupado somente com o meu lazer, com o meu entretenimento, com a minha descontração, em fazer amigos, em passar tempo com os meus amigos, que é uma coisa boa, mas cada coisa tem a sua medida, né? E a minha função lá deveria ser estudar para ser um bom profissional. E eu comecei, né, a estudar normalmente próximo das datas de prova, normalmente o famoso estudante de véspera. E só que chegou uma época que a véspera já não estava tão emocionante. E eu comecei a deixar para madrugada da prova, né? Então, se a prova era às 8, eu resolvi usar depois da meia-noite, porque dava mais emoção, não sei o que era, né? Ou se era simplesmente só essa ideia de procrastinar, ficar mais tempo à toa, né? E aí eu vejo, e isso vem com o amadurecimento da vida, né, também, você vai começando a entender algumas coisas. E aí você começa a ver maneiras de combater isso. Uhum. Então, é bom deitar no sofá e assistir série? É bom, e eu gosto disso. Né? Eu gosto disso. Né? Eu tenho a tendência a ser workaholic, mas eu gosto desse tipo de coisa também. Só que o ponto é, você tem que conseguir encontrar o equilíbrio dessas coisas, né? E a tendência nossa, para quem gosta mais do repouso, é ficar procrastinando porque se aproveita o repouso. Por isso que eu acho que elas caminham juntas, né? Bem próximas, quase irmãs siamesas, talvez, né? Mas, claramente, isso é uma distorção daquilo que a gente deveria fazer, né? Muito bom. E assim, entendendo os extremos, né, de cada um, podemos observar que a forma como a pessoa age, tanto na vida, né, com as suas responsabilidades, seus compromissos, também revela o perfil dessa pessoa, né? Normalmente existe um perfil, uma característica das pessoas que costumam ter uma visão mais apurada. É uma questão de... Porque, assim, dentro da mesma casa, não quer dizer que meu pai ele tem um ativismo, mas não quer dizer que eu, filho, herde isso dele. Talvez eu seja o oposto, às vezes. Acontece isso mesmo. Mas existe uma característica, algo que liga esse perfil de pessoas, assim, esse estilo? Eu acredito que tudo isso está relacionado com os ídolos do coração. Tá. Então, aquilo que eu mais valorizo e coloco no lugar de Deus é o que vai conseguir encaixar com as outras pessoas, né? Então, Entendi. se a questão para mim é o ócio, né, se eu gosto de simplesmente me satisfazer fazendo nada, você vai ter outras pessoas com isso. Agora, quer ver? Eu creio que é mais fácil a gente pegar esse exemplo com a pessoa que é viciada em trabalho, né, aquela pessoa que gosta de trabalhar demais e tal. Normalmente, qual que é o ídolo dessa pessoa? É o medo, o que a gente chama de aprovação das pessoas. Então, ela tem o orgulho dela, precisa ser alimentado na forma como ela é reconhecida por aquilo que ela faz. Os elogios. Nossa, como você dá conta. Você faz muita coisa. E a gente mora aqui em São Paulo, né? Nem todo mundo que nos acompanha mora aqui, mas a gente poderia dizer que um pecado que está no DNA da nossa cidade é o trabalho. Exatamente. Não que o trabalho seja errado, mas porque valoriza-se mais do que deveria ser valorizado o trabalho aqui. E eu já fiz essa observação para várias pessoas e eu vou te fazer uma pergunta.
Mais uma. Mais uma. Aí, ó, gente, eu vou... Normalmente, quando você vai conhecer alguém, você se apresenta para ela, qual é a segunda coisa que você pergunta para ela? Profissão? Normalmente Com fala que assim, ela trabalha? qual que é o seu nome? Primeira coisa, prazer, meu nome é Tainá, você meu nome é trabalha com Leonardo. o quê? O que você faz? O que você faz? O que você trabalha? Normalmente, aqui em São Paulo, isso aí eu já vi empiricamente, normalmente a segunda coisa que as pessoas perguntam é, o que você faz? Exatamente. Por quê? Porque aqui existe um consenso de que o que você faz define quem você é. Quem você é. Gente, é muito isso, gente. E aí, numa cidade como essa, trabalhar demais é legal. Não, posso te falar? Eu vim de Rondônia e eu lembro que quando eu cheguei aqui no curso, eu lembro que eu pegava o metrô lotado, as pessoas correndo, um atropelando o outro. Eu saía no meu horário para minha aula, acabava a aula, ia para minha casa, meus compromissos. E eu falava, eu não vou entrar nesse ritmo, eu não vou, me recuso. Eis que meu primeiro emprego foi voltando para a área, foi na área de comunicação. E aí eu lembro que o diretor ficava assim, Tainá, 220, não 110, eu quero 220. Você está em São Paulo. E eu falava assim, Deus, eu tentei evitar tanto isso e não deu, não dá. E aí um outro trabalho, eu lembro que eu tinha que viajar em alguns estados e trabalhava com aqueles montagens de stands. E eu tinha que estar acompanhando a obra ali. E aqui em São Paulo, todo mundo me ligando. E aí, tá em que andamento? Mande fotos, eu quero ver os detalhes. E eu lembro que falou assim, olha, não montaram ainda. E o balcão, não, ainda não montaram. Como não montaram? Então, cada região tinha um ritmo e um tempo diferente. E aqui, no telefone, querendo fotos, e-mail, cobrando. Então, eu falava assim, gente, São Paulo tem um estilo de vida fora do normal. Assim, é muito agitado. São pessoas muito ligadas ao trabalho, à produtividade e tudo mais. Você tem uma boa parte da população de São Paulo, ela veio por conta de emprego. Ela não está aqui porque ela tem família, né? Então, o meu caso com a minha esposa, nós viemos por conta de oportunidade de trabalho. Uhum. Naturalmente eu viria, mas antes de eu já chegar nesse momento de aceitar alguma proposta, ela recebeu uma. Falou assim, deu a doida, falou, vamos. E aí vem a questão dos ídolos do coração, você vai se apegando a isso, a ideia de querer ter dinheiro, mas a ideia de ter o reconhecimento. Então, quando aqui em São Paulo, de maneira geral, fora do mundo da igreja, às vezes dentro da igreja, o quanto você trabalha, as pessoas falam, olha, mas aquele ali, aqui é trabalhador. E isso, o ego vai se alimentando disso. Sim, então, perigo. E aí a gente vai começando a deixar fora de perspectiva a outra pergunta. Deus divide a glória dele com alguém? Não. E a gente... Não, de forma alguma, nem precisa, né? E aí a gente começa a querer pegar glória para nós. Então a gente começa a querer ser reconhecido. Essa é a batalha, né? E aí, por isso que faz sentido o nome ser ali letargia e orgulho, porque o orgulho muitas vezes é o que vai motivar o ativismo. Né? É ele que vai motivar a esse ativismo exagerado, né? Absurdo, insano. E aí, São Paulo, você fica tão pilhado que você já não é mais você já não é mais workaholic só na empresa. Você é workaholic na igreja. E isso também é errado. E a gente confunde, por achar que nós estamos dentro do ambiente eclesiástico, que é mais santo, a ideia de, se eu for workaholic não tem problema igual. Você está mostrando para Deus que você continua sem depender dele, só que agora você está falando que você não depende dele na casa dele, que ele cuida das coisas. Desse jeito, né? E eu vivi, antes de eu ter o chamado aí pastoral, essa realidade, né? De trabalhar de maneira absurda dentro de uma instituição privada, num banco, e todo o meu restante de tempo, chegou uma época da minha vida que eu tinha compromisso na igreja de segunda a segunda noite. Então, fora o expediente, eu tinha de segunda a segunda, eu tinha algum compromisso eclesiástico. E a da igreja é bonito, né? Não é? É o que a gente pensa. Sim. Só que estava errado. Eu não estava cuidando da minha saúde. Porque se Deus deu a templo do Espírito, a gente tem que cuidar da saúde. A gente não estava cuidando da minha esposa. Não estava cuidando do meu casamento. Então, só que pelo reconhecimento externo, você vai viver nesse tipo de coisa. Uhum. Então, a nossa busca é de conseguir descansar em Deus. A nossa busca é de conseguir olhar para essas coisas e falar assim, peraí, isso aqui é passageiro, existe algo que é eterno, e eu preciso, então, aprender a lidar com aquilo que é passageiro. Uhum. Eu não posso sacrificar valores eternos por coisas passageiras.
Eu não posso sacrificar aquilo que Deus pede para eu fazer por coisas que são temporárias. Sim. E aí nisso a gente tem que buscar o equilíbrio. E isso vai fazer com que o nosso coração tenha que cada vez mais depositar a nossa confiança no único que é digno de confiança, que é Deus. Muito bom. E para a gente, então, dar continuidade, para caminhar ali, antes, eu gostaria de assistir um vídeo do reverendo Arival, nós pegamos um trechinho também no culto, que ele fala sobre isso também, ele aborda essa questão. Vamos ouvir. Preste atenção. Onde há orgulho, nada cresce perto dele. Ele é a causa de todos os outros pecados da nossa vida. Todos os pecados da nossa vida têm como fundamento, como base, a nossa soberba, o nosso orgulho. Voltou. Cortou ali. Vamos seguir aqui com o programa. Vamos seguir o nosso programa, então, gente. Acontece. Ao vivo é assim mesmo. Né? O vídeo, tem hora que cai. Até o José Eduardo colocou aqui, né? Que Deus abençoe e nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo, né? Exatamente, então, gente. Tem que... eu acho que o José Eduardo pôs um ponto importante, que é o seguinte. A gente precisa confiar em Deus para que Ele nos dê sabedoria para administrar o tempo. Mas quem vai administrar o tempo somos nós. Então, nós somos mordomos, né? Isso é uma coisa importante, né? A ideia de mordomia. Deus é quem dá o tempo, é Ele quem é dono do tempo. Então, Ele nos dá tempo e, por isso, nós devemos administrá-lo da melhor maneira possível. Por isso que Jesus diz que a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Uhum. Então, a gente precisa pedir sabedoria a Deus e dentro daquilo que nós chamamos de responsabilidade humana, dentro das nossas liberdades de escolha, nós temos que nos planejar, nós temos que nos organizar, nós temos que priorizar as atividades para que a gente possa, então, colocar essa sabedoria que Deus nos dá em prática. Porque não adianta a gente achar que vai cair do céu o seguinte, a agenda perfeita é isso aí. Ou viva sem planejamento que vai dar tudo certo. Gente, né? É muito estressante essa vida, né? Então, por exemplo, o que eu costumo fazer? Não sei se para o José Eduardo é algo que seja válido, mas eu normalmente na segunda-feira eu venho para cá, segunda-feira eu chego 6h30 da manhã para a reunião de oração. Depois da reunião de oração eu pego um café para dar aquela acordada, né? Estou no processo de acordar ainda esse horário. E eu entro na minha sala, faço devocional, oro, tudo mais. Eu pego um papel, eu gosto de fazer com folha sulfite em branco, e listo tudo que eu tenho que fazer na semana. Aí eu olho e falo, priorizo. E depois, o que eu vou fazer em cada dia? Dá certo sempre? Claro que não. Claro que não. Né? Isso Deus vai mostrando para mim que Ele é o dono de todas as coisas. Mas essa organização me ajuda a priorizar as atividades. Vai me ajudar a aceitar ou não o convite para fazer alguma coisa a mais. Vai me ajudar a falar assim, olha, se essa semana pedirem para eu cobrir alguém num programa, eu consigo. Essa semana, é melhor que ninguém nem peça, porque eu não estou tendo tempo nem de respirar. Essa semana agora? Não, foi uma semana aleatória, né? Mas e essa? Vamos conversar depois, hein? E aí, a gente vai, então, organizando o nosso tempo e a gente consegue saber onde que a gente pode ter algum espaço de margem ou não. Ter uma noção, né? Exato. Nosso dia. Exato. Então, por exemplo, hoje eu ainda não consegui organizar todas as atividades da semana. Uhum. A minha manhã foi um pouco diferente porque eu gravei 2 aulas de um EAD. Então, minha manhã já foi completamente diferente do que é normalmente. Uhum. Então, essa semana já vai ser diferente. Mas eu vou sentar de novo. Eu tenho que resolver uma outra coisa lá na tesouraria hoje. Então, eu vou voltar daqui, vou para lá, e já não vai ser à tarde igual eu estava pensando. Mas eu vou pôr no papel e vou falar assim, essa semana eu preciso descansar. Essa semana eu preciso descansar. E que dia que vai ser? E aí hoje apareceu o quê? Uma visita para uma irmã para levar a Santa Ceia para ela. Temos que ir. Então, o período da noite está comprometido, da manhã está comprometido, da tarde comprometido. Então, amanhã a gente vai ver como que vai ser. Então, a gente vai ajustando, né? Eu lembro desse mesmo professor Hermes Maia falar que o planejamento, né, quando a gente organiza as nossas atividades, ele serve aí para pelo menos 2 coisas, né? Para a gente conseguir ter uma noção do que a gente precisa fazer, e a outra coisa é para mostrar que sem Deus a gente não consegue fazer nada. Exatamente. E que Ele é o dono do nosso tempo e Ele é o dono da nossa agenda. E a Bíblia fala que o homem tem que fazer planos,
mas a resposta dos lábios vem do de Senhor. Deus. Então, a gente se organiza, mas é Deus quem conduz a nossa vida. E aí Ele vai direcionando os nossos passos e aquilo que a gente tem que fazer. Né? Então, semana passada, organizamos tudo para gravar EAD na quinta e EAD no sábado. Quando chegou sexta-feira, falou, Léo, mas vai ser no sábado, pode ser na segunda? Pode. Só que quando eu falei isso, me foi um alívio, porque me livrou um pedaço do sábado de alguns compromissos e que depois apareceu um compromisso extra que eu não estava esperando. Olha só, que coisa E boa, aí, né? mas isso é o que Deus faz com a nossa agenda. Ele mostra que Ele tem o controle. Então, quando os imprevistos acontecem, é imprevisto para a gente. Para Deus já está previsto faz tempo. Ó. Desde a eternidade está previsto isso para Ele. Né? Então, a gente também precisa aprender a descansar na soberania dEle. Porque Ele controla e Ele conduz a nossa vida, a nossa história. Né? Muito bom. Léo, para a gente fechar essa conversa muito legal, eu gostaria, assim, se você tem como compartilhar com a gente alguns versículos e talvez alguns questionamentos, né, que nós precisamos fazer para a nossa vida, para refletir quem nós temos sido, né? Se nós temos... qual o lado, como nós temos nos comportado, como nós temos priorizado os nossos trabalhos, como nós temos priorizado Deus na nossa vida. Então, se você puder fazer umas leituras com a gente e trazer uma reflexão para a gente deixar esse tema bem amarradinho. Olha só, vamos ler Provérbios. Provérbios é muito bom. Excelente. Né? Recomendo a leitura aí várias vezes. E aí Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 6 até o 11, eu vou ler, né? Tá. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Então aqui, um dos provérbios listados aqui por Salomão, é essa ideia de que o preguiçoso precisa aprender com alguém que trabalho é bom. E não só trabalho, mas a correta administração desse trabalho. E aí ele dá o exemplo da formiga, que ela junta quando tem, para o período que não vai ter. É isso que a formiga faz. Né? Então, na época de frutos, ela colhe, para quando vier o inverno, ela tenha mantimento. É a ideia de não só da gente trabalhar, mas a gente também saber administrar aquilo que Deus dá. A ideia de mordomia. Né? Então, Deus dá um excedente, você faz uma boa administração disso, né? E aí você consegue viver de uma maneira digna, que agrade aí a Deus, né? E aí, pegando Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, e a gente vai ali, capítulo 2, né? Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Né? Então a ideia aqui que a gente já comentou um pouco no começo do programa, de Deus estabelecendo um padrão para que nós então aprendamos com Ele, de como nós devemos descansar, né? Pelo menos um dia na semana. E aqui eu gosto de trazer a figura do que era a realidade do povo nessa época, né? Eles trabalhavam o que a gente chamaria hoje na roça. Eles cultivavam. E quem já cultivou sabe que você não pode ficar descuidando daquilo que você está cultivando. Porque quando você descuida, o negócio desanda. Então, o pastoreio dos animais, o cuidado da plantação, a irrigação, o não sei o que e por aí vai. O período da época do ano, tudo isso influencia um cuidado que você tem que ter, né? Sempre pensar. E Deus está falando o seguinte: você não vai pôr a mão, porque eu vou cuidar. Eu vou fazer isso aí. E aí eu quero ver se você confia em mim ou não. Aí quando a gente vai, por exemplo, outro exemplo clássico, bem muito claro, no Êxodo.
No Êxodo, quando a gente cai lá o maná do céu, né, Deus ensina duas coisas muito interessantes, pelo menos duas coisas muito interessantes, né? Que é, em cada dia, você só poderia colher O suficiente para um dia. para um dia, né? Então teve um povo lá que tentou pegar para mais de um e estragou. Deus mostrando, não, eu falei, isso a gente tem que aprender, a ideia do pão de cada dia, isso é uma coisa, né? Então, quando você faz oração, não é para o pão do mês, é o pão de cada dia, né? Aprendi isso com um amigo meu, não é a comida do mês inteiro, é só o do dia. Mas a ideia de que era o trabalho também suficiente para um dia. E não o excesso, não tinha workaholic, ele não era para ter workaholic. Né? Então era o trabalho de um dia. O equilíbrio. O equilíbrio. Isso era uma coisa. A outra coisa era sobre o dia do descanso. No sexto dia, Deus ordenava que eles pegassem o suficiente para 2, porque no sétimo eles não pegariam. E o do sexto dia não estragava. Olha que cálculo, que perfeição. Então, Deus ele é soberano de tal forma que quando a gente vai fazendo as coisas conforme ele prescreve, né, isso Deuteronômio 28 nos ensina, né, que existem as bênçãos decorrentes da obediência. Então, quando nós começamos a entender e a colocar nas perspectivas corretas o nosso relacionamento com ele, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com o trabalho, as coisas vão bem. Tá. As coisas vão melhor. O nosso coração vai ser menos tentado, vai ter menos problemas com ansiedade, enfim, por aí vai. Eu creio que para a gente concluir a conversa, a gente precisa, eu gosto muito de refletir, de pensar sobre algumas coisas, e eu creio que minha vida começou a mudar muito quando eu comecei a pensar, né? A gente tem a tendência a viver a vida no modo automático. As pessoas trabalham sem saber por que trabalham, elas buscam carreira sem saber o que elas querem carreira, e muitas vezes, quando elas se deparam com a realidade, elas só fazem o que elas fazem porque os outros ao redor estão fazendo, e elas simplesmente estão querendo ser mais um, igual a eles são, né? E eu creio que perguntas importantes são: o porquê eu faço o que eu faço? É a ótima pergunta. O porquê que eu invisto há tanto tempo nesse tipo de coisa que eu faço? Porque uma coisa que eu já percebi é o seguinte: muitos dos pais, e aqui homens e mulheres, trabalham demais porque eles querem dar o melhor para os seus filhos, né? E eles vão dizer que eles fazem isso porque eles amam os seus filhos. E eu digo que eu, às vezes, não duvido que eles amam os filhos, eu duvido que seja na proporção que eles acreditam. Porque onde eu invisto o meu tempo é naquilo que eu mais amo. Então, muitas vezes a pessoa diz que trabalha para dar coisas para os filhos, mas porque ela ama o estilo de vida que ela leva, ela ama o trabalho que ela tem, e às vezes ela ama mais isso do que os próprios filhos. Ou ela simplesmente está bem ruim de administração, né? Mas quando a gente olha isso, as pessoas falam uma coisa da boca para fora, mas a sua agenda mostra outra. Exatamente. E aí, quando a gente olha para a agenda, será que o modelo cristão de vida é os pais saírem com os filhos dormindo e voltar com eles dormindo? Não tem relacionamento, não tem a convivência. Será que nós precisamos almejar ou querer ter determinados padrões de vida que para isso eu tenha que abrir mão das minhas relações familiares? São perguntas que você precisa responder para você mesmo. São perguntas que com certeza devem gerar um incômodo no coração, porque a gente vive numa sociedade tão egoísta, consumista, né, e hedonista, que busca o prazer, em que as pessoas estão muito mais preocupadas na satisfação dos seus próprios desejos do que nos seus próprios relacionamentos, no relacionamento com Deus e no relacionamento com os próprios filhos, né? Tanto é que quando você muitas vezes vê casais que se divorciaram, uma das alternativas que eles encontram para tentar demonstrar o amor para os filhos,
uma vez que eles não têm mais o contato que eles deveriam ter, muitas vezes é compensando com coisas. Uhum. Muitas vezes vai ser compensando com presentes. Tentar né? compensar, porque não compensa. Né? Não, existem nada. sequelas depois, né? Tem consequências, né? Essa distância. Assim, não tem como. O brinquedinho lá da Fisher-Price, um bonequinho da Marvel, não substitui a presença do pai. Sabe que o tema do Manhã em PP dessa semana vai ser a questão da crise, né? Dessa nova geração. Então, durante todo esse mês de maio, no período da manhã, o programa vai estar abordando com as entrevistas, os pastores, justamente essas consequências, né, de algumas atitudes ali que foram tomadas algumas vezes, né, no resultado da geração, ou como que a gente vê tudo isso, né? Então, é algo de se pensar mesmo. Fazendo aqui uma análise bem simplista, só para provocar, é um argumento bem espantalho, né? Não é um argumento assim forte, válido, né? Mas as crianças da época de Jesus viveram sem iPad, viveram sem 4G, 5G, não tinha PlayStation 5, né? Então, a mesma coisa no Antigo Testamento. Então, assim, a gente muitas vezes entende que esse tipo de coisa é mais importante do que a presença dos pais, né? A gente vai ver Exatamente. Que não, que existe problemas mais profundos a serem tratados e coisas a serem, então, cuidadas, e cada coisa no seu devido tempo. Exatamente. Eu quero, antes da gente concluir, quero dar um recadinho para quem está em casa, rapidinho, momento do merchan. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas, né, as atividades. A Qualivinil, além de produzir tintas de melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho de você, pertinho ali da sua casa ou do seu trabalho. Ou melhor, você pode também comprá-la pelo site. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E pastor, para a gente fechar, tem um desenho do dia. Gostaria da gente analisar. Adoro o desenho do dia. Separamos o desenho do dia. Às vezes eu acerto, às vezes eu não acerto. Mas ali tá, oração é menos eu e mais seja feita a tua vontade. Então a gente corta o eu ali e pensa em Deus, nas coisas de Deus. É mais ou menos isso? Analisando tudo o que a gente falou agora, de trabalhar muito ou não trabalhar nada e esperar que as coisas caiam do céu. E a gente tirar essa centralidade, né, de nós e pensar em Deus. O que você acha? Definitivamente, né, a oração é menos eu, né? A oração, ela é um não para a nossa independência de Deus, né? A oração é clamar a Deus para que os nossos desejos pecaminosos sejam extintos, né? E quando a gente olha para essa ideia do trabalho, eu creio que dessa ideia de trabalhar de menos ou de mais, é algo que tem que estar na oração. É menos eu descansando e às vezes mais eu descansando e menos eu me orgulhando, né? Então essa ideia desse contraste, eu creio que encaixa com essa figura da oração, né? Eu acho que o cuidado com o orgulho também, né? Aliás, o orgulho não é nada bom. Temos algumas dicas de leitura, vamos compartilhar, comentar um pouquinho. Vamos lá, hoje a gente não quis derrubar a produção, passou com antecedência. Já preparamos. Faça mais e melhor, um guia prático para produtividade do Tim Charles. Tim Challis. Tim Challis. Que é até o que o José colocou, né? A sabedoria para administrar o tempo. Esse é um livro que vai auxiliar nisso aí, né? De você conseguir se organizar para produzir mais, né? Muito bom. Temos mais um livro. Super Ocupada. Ser super ocupada. Super ocupada, gente. Do Kevin DeYoung. Eu acho que Kevin DeYoung até hoje nunca li nada ruim dele. Então, é o tipo do cara que... Ele que escreveu, não sei qual é o assunto, mas pode ler, né? E esse Super Ocupado eu li, é muito bom. Ele vai refletir bastante sobre essa ideia da gente ter que descansar. Né? Ele vai trabalhar muito assim. É muito bonito você falar que você está super ocupado. E você pode ver que a gente cai nesse erro direto. Ai, né? Parece que a gente sente uma alegria, né? Eu mesmo caí nesse erro com você. Falei assim, não, porque eu fiz isso, gravei o EAD, não sei o quê, não sei quantos dias que eu não descanso.
Tá ali. Você tá... mas às vezes reportar, compartilhar Não, às vezes você está desabafando, né? Normal, mas existe um aspecto que você gosta dos caras assim, olha, aquele cara ele trabalha, né? Esse mas aí... é diferente. Não, é diferente. É que tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas, gente. Então, tem o desabafar com aquele seu amigo e tem aquela coisa de contar vantagens. O Kevin DeYoung, então, ele reflete sobre isso, né? Como que deveria ser a nossa vida, né? Nesse sentido legal. de conseguir conciliar o descanso com a produtividade. Gostei do desenho da capa, hein? É um rato de laboratório aí, ó. A gente está sendo analisado, a gente sendo estudado ali, correndo contra o tempo, que o tempo também não é nosso, né? Então a gente não... Ai, Deus, misericórdia da nossa vida. Temos mais 2 livros, esse aí é voltado para homens, Reset, né? Reset, quase que não sai. Ia falar headset, que é o microfone. Reset. Leu, pastor, ou não? Não, mas aí é aquela ideia do autor, né? Tanto esse quanto o próximo, os autores são bastante conhecidos, né? A editora é uma editora confiável, então... E na sugestão, esse livro é indicado para homens, e o próximo, para mulheres. Você vê pela cor da capa. Aí, ó, Refresh. Olha que lindo. Esse aí é voltado para mulheres. E todos... Ali é do David, é isso? É o Murray, né? Nos dois, né? Eu não David Murray. Tô conseguindo pegar ali. Os dois. Nesse aqui ele tem uma outra autora junto com ele. E no outro, se não me engano, ele está sozinho, né? Mas pelo autor e pela editora, são livros voltados para o assunto, né? Vale a pena aí. Mas com certeza eu indico ali o Faça Mais e Melhor e o Super Ocupados. Muito bom. Já separei a capa. Vamos ver se... Né? Mais pra frente. Ela precisa parar de comprar livro, precisa começar a ler. Gente, não, mas aí eu leio aquele capítulo específico que eu preciso. Só pra brincar, só. Não, mas eu não tô lendo mesmo, não. Pode puxar a orelha ao vivo aí, porque a gente envergonha, né? E quem sabe muda. Pastor, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Lembrando que hoje, às 20 horas, tem Conexão com Deus. É isso aí, com o Príncipe Hernandes Dias Lopes. Então, aí. Se você ainda não fez sua inscrição, não sei se ainda tem vaga, mas pode entrar no site. Tenta lá. Tenta. Tentar não custa, né? Mas normalmente, a partir de sexta-feiras, né? As sextas que eles liberam. A sexta-feira tá abrindo as vagas, né? Normalmente na hora do almoço ali. Então já fica atento, hein? ipepinheiros.org.br, mas tudo bem. Não conseguiu fazer, não quer vir ainda pessoalmente, né? Vai estar lá no mora YouTube. Aqui. Tá no YouTube, gente. Acompanha a gente aqui nesse mesmo canal, às 20 horas. Participe. Obrigada mais uma vez pela participação. E quarta-feira nós temos um encontro. Se Deus quiser. Aí depois eu te libero para descansar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, Deus muda tantos os planos, né? Hoje a TV tivemos tantas mudanças aí, enfim. E a gente segue o barco. Segue, como diria lá no Silvio Luiz, né? Segue o jogo. Segue o sem jogo. Falatório. Sem falatório e a gente vai. Deus nos abençoe todos nós, abençoe você que esteve aí participando, né, com a gente, com comentários e mesmo ali, só como ouvinte. E é isso. É isso. Então, até amanhã, se Deus quiser, né, gente? Tchau, tchau. Tchau. Saiu dos 30. Alô, você. É com muita alegria, aí, muita satisfação que nós vamos realizar agora o 10º encontro de plantação e revitalização de igrejas. Será nos dias 13 a 15 de maio aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gostaria que você entrasse lá no site, né, e fizesse a sua inscrição presencial, né? Nós ofereceremos também as refeições, o almoço e o jantar do preço incluso. E nós, para aqueles que não puderem vir, né, nós estaremos disponibilizando também esse congresso online pela metade do preço do presencial, tá bom? Teremos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Roberto Brasileiro, eu estarei dando uma palestra. Teremos 2 pastores brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, o reverendo Felipe de Assis e também o reverendo Leandro, que todos trabalham com a City to City lá nos Estados Unidos, plantando e revitalizando igrejas. Então, entra aí no nosso site, conheça a programação, faça a sua inscrição. Serão 2 dias intensos de meditação, oração, encorajamento para você que é obreiro,
você que é evangelista, você que é missionário. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida.